Glória a Deus. Amém, irmãos? Amados, a passagem é conhecida daqueles que leem a Bíblia, aonde fala sobre a peregrinação de Isaac na cidade de Gerar, do rei Abimeleque. Os filisteus tinham 5 cidades, e uma das cidades era a cidade de Gerar. E a Bíblia diz no versículo 1, que nós não lemos, mas a Bíblia diz que havia fome sobre a face da terra, como no tempo de Abraão, que também teve fome. E Isaac foi para a cidade de Gerar, do rei Abimeleque. No versículo 2 vai dizer que Deus disse para ele: não desças ao Egito, permaneça no lugar que eu te disser. E Deus mandou ele permanecer ali, porque nessa época as pessoas estavam correndo para o Egito por causa da fome, e o coração de Isaac estava em ir para o Egito. E Deus disse: não vá para o Egito, fica onde eu te mandar. E Deus mandou ele ficar ali. E eu quero dizer para você que num tempo de fome, num tempo de crise, Isaac prosperou. Isaac enriqueceu. Amados, tem pregadores por aí que pregam contra a prosperidade. Até eles ficam criticando esses pregadores da prosperidade. Pois eu bato no peito e digo: eu sou um pregador da prosperidade. Eu prego a prosperidade, porque a prosperidade é bíblica. A Bíblia diz no Salmo 35, versículo 27, que Deus ama a prosperidade do justo. Deus ama quando o justo prospera. Aleluias. Então, amados, eu prego sobre a prosperidade. Só que para você prosperar, há algumas condições que nós vamos aprender aqui nessa noite. Para que Isaac prosperasse e se tornasse rico naquela cidade, amados, teve alguns passos, algumas coisas que ele teve que fazer, e nós também temos que fazer. Número 1, primeira coisa importante foi Isaac ouvir a voz de Deus. Glória a Deus, aleluia. Se nós não ouvirmos a voz de Deus, nós não vamos prosperar. E quando eu digo ouvir a voz de Deus, olha para mim, a Bíblia é a voz de Deus. Tem gente que acha que a voz de Deus, irmãos, é só quando alguém coloca a mão na cabeça dele e diz: meu filho, meu servo. Nem sempre é Deus, hein? Fique esperto, fique esperto. Tem um monte de falso profeta por aí, mas a palavra é a voz de Deus. Olha o que a Bíblia diz em Isaías capítulo 1, versículo 19. A Bíblia diz: se ouvires e quiserdes, comereis o melhor dessa terra. O ouvir aqui, irmãos, é ouvir Deus. Se você ouvir Deus e você quiser, você vai comer o melhor dessa terra. O melhor dessa terra é para quem ouve e para quem quer. Glória a Deus. Se você não quer, se você estiver conformado, amados, amém. Mas se você ouvir e quiser, comereis o melhor dessa terra. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1, Moisés diz: se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de fazeres tudo que eu vos ordeno no dia de hoje, ele diz: todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Bendito serás no campo, bendito serás na cidade, bendito será o fruto do ventre dos teus animais, o fruto do teu ventre, bendito serás ao entrar, bendito serás ao sair. Os teus inimigos virão contra ti por um caminho, mas por 7 caminhos terão que fugir de ti. O Senhor te abençoará, Ele te colocará por cabeça e não por cauda, e estará por cima e não por baixo, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Agora, se a gente não ouve aquilo que Deus fala na palavra,
como que nós vamos prosperar? Deus manda a gente fazer, a gente não faz. Como que a gente pode prosperar? Então, se você quer prosperar, número 1, você tem que ouvir a voz de Deus. Aleluias. E escute o que eu vou dizer para você. A Bíblia diz em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20: credes em Deus e estará seguro. Crede nos meus profetas e prosperareis. Crer em Deus dá segurança, mas crer naqueles que Ele levantou traz a prosperidade. É a Bíblia que está dizendo. Glória a Deus, aleluia. Então, Isaac ouve. Se Isaac segue o seu coração, ele vai para o Egito. Se ele vai para o Egito, ele sai da vontade de Deus. E o homem fora da vontade de Deus, amados, jamais vai prosperar, jamais vai crescer. Mas Isaac, ele estava em obediência. Deus disse: não vai. Não vou ficar aqui. E ele ficou, amados. E escute o que eu vou dizer para você. A segunda coisa para você prosperar, e pode estar no tempo de crise, pode estar no tempo de dificuldade. Eu vou dizer uma coisa para vocês: eu não quero humilhar ninguém, eu não quero me exaltar, eu não quero. Talvez para você não foi bom, mas para mim foi. Os 2 anos da pandemia, 2020 e 2021, foram os anos que eu mais prosperei. Deus mandava dinheiro de tudo que é lado. Em 2020, eu pude viajar com a pastora Lima para passear em plena pandemia. 2021, eu viajei com toda a minha família, de avião, hotel. Deus abençoou a gente. E era um tempo de crise, eu sei disso. Troquei grande parte dos móveis da minha casa nessa época de 2020, 2021, no tempo da pandemia. Porque escute o que eu vou dizer para você: quando Deus quer prosperar a gente, não tem crise. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Porque a nossa vida não é comandada, não é direcionada ou dirigida por inflação alta de dólar, não sei o que, faixa de desemprego. Não, irmãos. Nós somos dirigidos pela palavra. Nós somos, amados, guiados por Deus. E a bênção de Deus está sobre a nossa vida. E a Bíblia diz em Provérbios 10 e 22 que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Ou seja, a bênção de Deus faz você enriquecer, prosperar, e não vai te trazer prejuízo, dano algum depois. Então, a primeira coisa é ouvir. Quem não ouve Deus, quem não ouve a palavra, não vai prosperar. E muita coisa você sabe que a gente tem que fazer, inclusive dar o dízimo, porque o dízimo é uma ordem de Deus. Trazei os dízimos à casa do tesouro, e depois fazer prova de mim, se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar sobre vós uma bênção tal que nela vos advenha maior abastança. E por amor de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não será estéril, e vós sereis uma terra deleitosa e bem-aventurada, diz o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Bem, alguém diz: dízimo é coisa do Velho Testamento, pastor. Pois para mim o versículo mais forte sobre dízimo não está no Velho Testamento, está no Novo. Hebreus 7, 8 diz assim: ó, aqui você entrega o dízimo a homens que morrem, mas ali recebe aquele a qual nós testificamos que vive. A Bíblia diz que o dízimo entregue na mão do mortal é recebido pelo imortal na eternidade. O dízimo é entregue no altar e ele recebe no céu. É a Bíblia que está dizendo. E quando ela diz: e ali recebe aquele que nós testificamos que vive, a Bíblia está dizendo: vocês creem que ele vive? Então cumpra a palavra dele. Então, se eu ouvir, vou prosperar. Segundo passo para você prosperar e enriquecer:
A Bíblia diz que ele semeou. Num tempo de crise, num tempo de fome. E se você não sabia, a cidade de Gerar do rei Abimeleque, a cidade filisteia, eles não tinham o hábito da agricultura. Era uma terra deserta. Mas Isaac descobriu ali um poço que foi do pai dele. E Isaac descobriu que tem água debaixo dessa terra. E como acontece, a gente sabe, no norte do nosso Brasil, aonde não tem água, mas se tiver como regar, se tiver, irmãos, água, amados, a terra produz. E o que acontece? Isaac lavra aquela terra seca, e com a água do poço que o pai cavou, ele rega aquela terra com a sua semente que estava ali. Vou repetir: os filisteus não tinham o hábito da agricultura. Toda vez que você lê sobre os filisteus colhendo na Bíblia, é na lavoura dos outros. Os filisteus eram conhecidos como os gafanhotos da época, porque eles não plantavam nada e colhiam de quem plantava. Eles esperavam as pessoas plantar, e quando chegava a época da colheita, eles se juntavam a 5 cidades e lá atacavam, roubavam tudo e traziam. Era isso que eles faziam. Pois Isaac decidiu semear, plantou aonde ninguém plantava, plantou no improvável, e a Bíblia diz: porque ele plantou, aquele ano teve colheita. Tem pessoa, irmãos, que não colhe nada porque não planta. Tem pessoa que entra ano, passa ano e não colhe nada. Sabe por quê? Porque não aprendeu a lei da semeadura. Se você não planta, não vai colher. Glória a Deus, aleluia. Isaac, ele poderia comer a semente que ele tinha. Se ele plantou, ele tinha semente. Deus maravilhoso, aleluia. Mas Isaac decidiu, em vez de comer a semente, plantar a semente. A semente que você come não colhe nada. A semente que você comer, você vai defecar ela e não vai colher nada. Mas a semente que você coloca na terra, ela vai produzir e vai garantir uma colheita para a sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Você quer que eu seja mais claro a você? Se você não semeia no reino, se você não semeia na obra, está preocupado só em comer a tua semente, você também nunca vai ter uma colheita. A Bíblia diz, irmãos, em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6, quem semeia pouco, pouco vai colher. Quem semeia com abundância também ceifará. Está falando de dinheiro, porque o versículo a seguir está dizendo assim: eu não estou pregando texto fora de contexto, porque texto fora de contexto é pretexto para heresia. No versículo 7, na continuação, vai dizer assim: aquele que contribuir, contribua, segundo propôs o seu coração, porque Deus ama aquele que dá com alegria. No versículo 10, no mesmo contexto, vai dizer que Deus dá semente àquele que semeia, e o mesmo que dá semente àquele que semeia, multiplicará a vossa sementeira, para que em tudo enriqueçais. O que é a sementeira? É onde você coloca a semente para esperar que a mudinha cresça. Quando ela tiver um tamanho bom, um tamanho bem forte, você vai tirar dali e vai colocar na terra definitiva onde você vai plantar. Quando a Bíblia diz que Deus vai multiplicar a sementeira, vamos dizer que você lá vai plantar um pouco de alface, você pega lá um caixote e planta a sua sementinha. Quando a Bíblia está dizendo que Deus vai multiplicar a tua sementeira, Ele está dizendo que você não vai semear só uma caixinha, você vai semear 2, 3, 4, porque quanto mais você planta, mais semente Ele te dá para você plantar, e quem planta vai colher, e quem colhe tem semente para plantar de novo. Glória a Deus, aleluia. Eu sei que quando falo sobre isso, tem gente que não consegue dar glória, mas eu me alegro, irmãos. Aleluias, porque a palavra de Deus deixou todos os meios para que em tudo nós sejamos prósperos e bem-sucedidos.
Deus quer que você vença em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Então, amados, o segundo segredo, primeiro foi que ele ouve, o segundo, ele semeia, ele planta. Eu estava estudando sobre a agricultura da época, e a história diz que a média da colheita era 25 por 1. Uma colheita extraordinária era 40 por 1. Mas a Bíblia vai dizer que ele semeou 100 por 1. Eu vou repetir: a média era 25 por 1. Uma colheita extraordinária, 40 por 1. Mas 100 por 1, só milagre. Era algo extraordinário. Era um milagre sobrenatural. Aleluia. O sobrenatural é para quem semeia. O sobrenatural é para quem planta. Aleluia. O pastor agora há pouco, irmão, estava te dando a oportunidade de você se plantar, de você semear, amados, para que você tenha uma colheita. Glória a Deus. E a gente fica com medo, a gente fica segurando a nossa semente. A gente fica com medo de plantar. Mas se a gente ficar com medo de plantar e não plantar, você vai acabar comendo a semente. E se você comer a semente, quem que vai garantir o teu futuro? Por isso tem pessoas que vivem a sua vida do hoje sempre. Ei, Deus quer te dar um celeiro farto. Deus quer abençoar a tua vida. Aleluia. Deus quer cumprir na tua vida Provérbios 3, versículo 9, que quando você honra a Deus com a primícia da tua renda, a Bíblia diz: os teus celeiros se encherão, os teus lagares transbordarão. A Bíblia está dizendo para nós nessa noite: ei, eu não quero você com punhadinho de semente, eu quero ver o teu celeiro transbordando, eu quero ver o teu lagar derramando. Eu vim de uma escola aqui, amados, que eu aprendi que para ser crente a gente tinha que ser humilde. E ser humilde é ser pobre. Se você comer mal, se você se vestir mal, se você morar mal, você é humilde. Isso não é humildade, irmãos. Porque nessa caminhada com Deus aí, eu já tive o privilégio de ficar em casa de gente muito rica. E eu descobri que tem rico que é mais humilde do que muito pobre. E tem pobre que é mais soberbo do que muito rico. Aleluia. Quem está entendendo, diga amém. Humildade não está relacionada com aquilo que você tem, mas com quem você é. Aleluia. Jesus era rico, Jesus ele era dono de tudo, irmãos. E ele se fez pobre, para que pela sua pobreza, a Bíblia diz, muitos se enriquecessem. Aleluia. Nessa noite, se você quer prosperar, se você quer crescer, você precisa ouvir Deus e plantar. Você precisa aprender a semear. E a Bíblia vai dizer assim, e semeou Isaac naquela mesma terra. Se tivesse escrito e semeou Isaac naquela terra, daria certo. Mas a Bíblia diz naquela mesma terra. Escute, para você prosperar, tem um significado nessa mesma terra. Você precisa acreditar em pelo menos 3 coisas. Número 1, você precisa acreditar na terra que Deus te colocou. No caso nosso aqui, Passo Fundo. Aleluia. Deus que eu chego aqui, irmãos, Deus que eu cheguei aqui, é só que eu digo, essa terra mana leite e mel. Essa terra é próspera. Porque se eu não abençoar a terra que eu estou, se eu não acreditar na terra que eu estou, amados, quem vai acreditar? Glória a Deus, aleluia. Por que as grandes capitais, irmãos,
você vê cheio de gente morando debaixo do viaduto, cheio de favela, cheio de gente morando mal, comendo mal. Por quê? Porque muitas dessas pessoas achavam que indo para aquela cidade, para aquela capital, iam prosperar e deixar a sua terra. E muitos estão morrendo de vontade de voltar para a sua terra, mas não tem nem condições de voltar. A terra que Deus te colocar, amados, ela pode te abençoar. Aleluia. Acredite, abençoe a tua terra, em nome de Jesus. Se você ficar, aqui não tem emprego, eu vou para tal lugar, você pode ir para onde for. Se Deus não tiver no negócio, nada vai dar certo. Mas se Deus tiver no negócio, você pode morar no deserto. Não vai te faltar o que comer, não vai te faltar o que vestir, não vai te faltar o que beber. Por quê? Porque Deus está contigo. Você tem que acreditar, número 1, na sua terra. Número 2, você tem que acreditar na sua igreja. Tem pessoa que fica de igreja em igreja para ser abençoado. Não, irmãos, você tem que acreditar na sua igreja. Glória a Deus, aleluia. Você sabia que a maioria desses ministérios aí do RS Soares, Universal, a maioria dos contribuintes deles, ofertantes na televisão, são de outras igrejas? Isso é um pecado. É você comer na mesa do outro, amado, sem ajudar e ajudando a mesa do outro. Você está com a mesa comendo, em vez de ajudar ali, vai ajudar em outro lugar. Isso é errado. Você precisa acreditar na sua igreja. Aleluia. Você precisa acreditar onde Deus colocou você. Você não precisa mudar de igreja para Deus te abençoar. Porque o Deus, amados, que está em muitas igrejas, não em todas, mas em muitas, é o Deus dessa igreja. Ou seja, Deus está aqui. Por que eu preciso trocar de igreja para ser abençoado? Não. Aqui, amado, no novo tempo do poder de Deus, eu posso prosperar, eu posso crescer, eu posso vencer a vida em todas as áreas. Porque Deus está aqui. Número 3, você precisa acreditar. Quando eu digo acreditar, porque ele acreditou na terra que nem os donos da terra acreditavam. Quando Isaac começa a plantar naquela terra, muitos deles até riam de Isaac, zombavam de Isaac. Você é louco, vai plantar nessa terra que não dá nada. Você precisa acreditar em você mesmo. Tem pessoa que nem em si própria acredita. Você precisa acreditar em você mesmo e naquilo que você faz. Tem pessoa que nem sabe o que é, irmãos. Se você pergunta para ele o que ele é, ele já eu sou pedreiro, mas também sou encanador, mas também sou eletricista, mas estou trabalhando de servente de obra. Ou seja, ele é tudo, mas não está nem exercendo uma das profissões dele. Não, você precisa acreditar em você e naquilo que você sabe fazer. E naquilo que você sabe fazer, você tem que acreditar que você é o melhor. E naquilo que você sabe fazer, Deus vai te honrar, Deus vai te prosperar e Deus vai fazer você crescer. Quem está entendendo, diga amém. A bênção está em você. Aleluia. Glória a Deus. Para você prosperar e enriquecer, amados, você precisa ouvir Deus. Você precisa semear. Você precisa acreditar na tua cidade, na tua igreja e em você mesmo. E você tem que ter a bênção de Deus sobre a sua vida. E a bênção de Deus só estará sobre a sua vida com a obediência. Porque a Bíblia diz: e Deus o abençoava. Qual é a diferença de Isaac? É que a bênção de Deus estava sobre ele. Qual a diferença de Isaac? É que a bênção do Senhor estava com ele. Irmãos, eu já vi um homem enriquecer com esterco de vaca. Ele descobriu umas minhoquinhas da Coreia, aprendeu a mexer com elas e fazer um tal de humus, que nada mais é que as minhocas comem o esterco da vaca.
E depois elas defecam, e o que elas defecam agora já não é mais esterco, agora é humus, um adubo ótimo para plantas. E ele fez o escanteiro lá, ele encheu de minhoca e começou a juntar esterco, e de repente começou a peneirar e ensacar, e de repente, irmãos, estava até exportando, e ficou rico. Mas por quê? Porque ele tinha a bênção de Deus. Se você tiver a bênção de Deus, o que você tocar prospera, o que você fizer dá certo. Mas a bênção só vem com a obediência. A bênção só estará com você com a obediência. A Bíblia diz: tudo aconteceu na vida dele porque Deus o abençoava. E a Bíblia diz, amados, e a Bíblia vai dizer: e o homem prosperou. Presta atenção, estou terminando. E o homem prosperou e ia enriquecendo. Mas a tradução diz que ele ia enriquecendo e tornou-se riquíssimo, até que ficou muito poderoso. Com a colheita, ele investiu em animais. E a Bíblia diz que ele possuía ovelhas e vacas. E a Bíblia diz: e muitos servos. Ou seja, ele está ali numa terra que não é dele, e agora os homens daquela terra viraram servo dele. Aleluia. Isaac estava dando emprego para o povo daquela terra. Quem está entendendo, diga amém. Escute. E a Bíblia diz que os filisteus o invejavam. Sabe qual é o mal de quem não planta, irmãos? Vai invejar aquele que planta. Sabe qual é o mal daquele que não planta, daquele que não ouve a Deus, daquele que não acredita? Ele sempre será um invejoso, que vai invejar aquele que Deus está abençoando. Mas eu não estou nem aí para invejoso. Eu quero ser abençoado por Deus. Se alguém quer ser abençoado por Deus, diga graças a Deus. Mas escute, tem um segredinho aqui para me encerrar. A Bíblia diz que ele possuía, diga comigo, possuía ovelhas e vacas. Deus prosperou, Deus enriqueceu. Mas tem um segredo aqui. Isaac possuía e não era possuído. Tem gente, irmãos, que não pode ter nada porque deixa as coisas possuir ele. Eu fui pregar numa igreja uma vez. O pastor foi me buscar na rodoviária. Chegou com um avião lá, uma máquina, carrão lindo. Você tá, glória. Eu entrei no carro já dando glória, irmãos. Porque eu não sou invejoso, graças a Deus. Mas já entrei dando glória pela vida do irmão e pela bênção que eu ia dar de carrão. À noite se preparando, fomos para a igreja de carrão. 3 dias de culto. No sábado, deu uma chuva terrível. Me preparei para ir para a igreja. Quando nós vamos ir para a igreja, cadê o carrão, irmãos? O irmão me apareceu, nada contra. Vou repetir de novo, nada contra. O irmão me apareceu com uma Brasília velha. Mas estava tão velho, irmãos, que tinha até uma madeira no soalho para você não cair no asfalto. E eu todo arrumadinho, né? Quando eu cheguei ali, eu olhei. Aí eu levantei, irmão. Eu disse: irmão, cadê aquele carrão de ontem? Não, pastor, hoje está chovendo. Eu vou deixar o carrão na garagem. Nós vamos com esse aqui, porque tem muito barro hoje. Entendeu, não? É aqueles que não sabem termos. Eles são possuídos pelo aquilo que ele tem. Aquilo que Deus te dá é para você possuir e não ser possuído. Deus te dá as coisas para você usufruir. E tudo que Deus te der, use, abuse e aproveite. Tem gente que nem é rico, nem é próspero, mas daí compra lá um enxovalzinho melhorzinho,
um joguinho de copo bonitinho. Sabe o que eles fazem? Coloca em cima do guarda-roupa. Está guardando enxoval para o anticristo. Daí fica lá usando aquele talher velho e um jogo de talher novinho lá, guardado. Está guardando para quem? Está tomando banho de toalha furada e um jogo de toalha novinho guardado no guarda-roupa. Ei, possua, não seja possuído. Aquilo que Deus te dá é para você usar, é para você possuir, é para você usufruir. Porque se você não usufruir, amanhã você não está aqui, alguém vai usar. E às vezes a toalha que você tinha até dó de tomar banho, alguém vai fazer pano de chão, porque não pagou o preço, quem pagou foi você, mas não usou. Então use aquilo que Deus te dá. A Bíblia diz que ele possuía e não era possuído. Fica de pé. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero orar para você, abençoar você. E se você sentiu, não saia sem pegar esse envelope. Em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, o teu amado Filho agora, em cuja presença que estamos, diante da palavra pregada, eu quero abençoar este povo agora. O teu servo já vai orar, Senhor, fazer a parte final, mas eu sinto de orar por eles agora, Senhor, e ministrar sobre eles a unção da obediência à tua palavra. Que eles ouçam a tua voz, Senhor, e obedeçam. Que eles sejam, ó Deus, semeadores. Que eles acreditem, Senhor, naquilo que ninguém acredita. E que eles venham, Senhor, prosperar e enriquecer para a glória do teu nome. Em nome de Jesus.